Pode sentar onde você quiser. Pode escolher. Temos liberdade de escolha. E para mediar esse bate-papo, Lino Bocchini, que é redator-chefe da Trip, e também é autor do blog Falha de São Paulo, que foi super censurado pela Folha de São Paulo, e ele vai contar um pouquinho também a respeito. Você quase não ganhou aplauso porque você ficou enrolando, né? Percebeu? A Gisele Beigelman, que estava aqui ontem com a gente também, que é mídia artista, editora da Select, professora na USP, manja tudo de tudo. Estava ontem, né? É, ontem. Venha, Gisele. O legal é que você ganha brinde 2 vezes. Se você quiser doar, né? O Diego Remos, ele é jornalista, editor do Startupi, especializado em cultura e inovação. Venha para cá, Diego. E o nosso quarto moderador, debatedor, seria o Pedro Alexandre, mas ele está só um pouco atrasado. Então, acho que a gente pode começar sem ele. E vocês também são os entrevistadores. A gente vai deixar vários microfones rolando na plateia. Quem tiver pergunta já pode levantar a mão e a gente faz aqui na hora, tá bom? Então, boa sabatina. Vários itens. E aí, então vamos lá. Obrigado, boa tarde. A todos. Bom, acho que todo mundo pode se apresentar melhor, talvez, né? Desculpa, vocês estão ouvindo, agora está melhor. Não, acho que todo mundo pode se apresentar melhor, talvez, acho. Não começar, talvez, pela Gisele. Você está sem microfone? Tem um aqui a mais. No meu caso, eu já fui bem biografada. Não teria nada a acrescentar, não. Eu sou editora da revista Select, uma revista que a gente está distribuindo aí fora e que está em todas as melhores bancas de São Paulo e de todo o Brasil. Sou professora na USP, na FAO, e conheço já o Zé Murilo já há um bom tempo, né? Então, e a Bia, o Bob, assim, o Pix, já sou uma habituê. Não é nenhuma surpresa me ver aqui. Então, obrigada aí pelo convite. Bom, já que eu sou o sabatinado, eu acho que eu vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é José Murilo. Eu estou na coordenação de cultura digital do Ministério da Cultura. Estou no Ministério da Cultura desde 2004. E aí eu acho que vale a pena aqui eu falar um pouco que, às vezes, quando você fala que você está no governo, a ideia é que você é político, ou você está na gestão, e aí eu quero dizer assim, que eu sou servidor público, na verdade, eu trabalho naquela esplanada dos ministérios há mais de 20 anos, e tive a oportunidade de começar a trabalhar com a internet já em 1997, quando a internet chegou no governo, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar, e o que eu posso dizer, já que nós estamos num evento que, né, o tema é essa potência que é a internet dentro do governo é uma grande revolução. Na medida que ela é compreendida, que ela é assimilada, que você passa a refletir o que está acontecendo lá dentro e utilizar essa ferramenta, né, como uma forma de conversa com o público direta, isso é uma grande revolução. E eu tive essa experiência de estar trabalhando nisso no Ministério da Ciência e Tecnologia, depois no Ministério da Cultura, até hoje. E realmente, assim, o que eu quero compartilhar com vocês é essa experiência, né, não só assim da experiência do serviço público, que é muito legal, né? Eu gosto de reforçar isso, porque geralmente a ideia que se tem daqueles Barnabé ali fazendo nada, mas na verdade é fundamental. Também servidora pública, que é uma carreira bem interessante. E, enfim, eu queria dar essa introdução só para a gente contextualizar assim com o que eu estou fazendo lá dentro do Ministério, né? Legal, acho que até bom. Eu, como a Bia falou rapidamente, sou redator-chefe da revista Trip, mas provavelmente estou aqui também. Fui chamado por conta da minha atuação extra-Trip, né? Que eu tinha o blog Falha de São Paulo, que foi censurado pela Folha. Hoje em dia, o Desculpe a Nossa Falha, fazendo uma brincadeira com o próprio caso, né? Que é um caso inédito de censura na internet brasileira, num grande veículo de comunicação que tirou um blog do ar. Nos ameaça com uma multa diária de R$1.000 por dia, caso a gente volte. Enfim. Acho que esse tipo de exemplo é interessante para tentar trazer para a terra e mostrar como é importante esse tipo de debate, que às vezes a gente fala política pública ou legislação de internet, etc., parece uma coisa distante ou lá de Brasília tal, e não é muito bem assim, né? Acho que por exemplo, né, só terminando rapidamente de apresentar o caso, no site que eu fazia com meu irmão, a gente tinha, por exemplo, uma brincadeira que está na minha camiseta, que é o dono do jornal, o Otávio Frias Filho, a cabeça dele no corpo do Darth Vader. A gente brincava que era o Otavinho Vader.
E o jornal conseguiu tirar a gente do ar falando que o leitor da Folha, ao entrar no nosso site, podia achar que estava entrando na Folha. Mesmo vendo isso. Ou seja, e nos tirou do ar. A gente está censurado faz 1 ano e meio com uma ameaça de multa real financeira de R$1.000 por dia. Se eles ganharem uma disputa dessa, abre um precedente para qualquer um que está nessa sala ser tirado do ar pelo mesmo motivo. Enfim, esse é só um dos centenas de exemplos que tem aí da importância de a gente estar aqui debatendo isso. Mas deixar o Diego se apresentar melhor aí, depois a gente vai falando melhor. Bom, obrigado. Bom, meu nome é Diego Remos. Hoje eu sou conhecido por editar um site sobre startups brasileiras, chama startupi.com.br. Eu sou blogueiro, mas também sou jornalista. Me formei numa cidade muito pequena do Rio Grande do Sul e já trabalho há 17 anos e desde que eu comecei a trabalhar já era com informática e logo com internet, então eu não consigo imaginar muito sem isso, mas eu vejo ainda muito lugar que não usa a internet como poderia, vamos dizer assim. E no mundo da inovação, da tecnologia e da economia, que geralmente costumam ser os assuntos que a gente trata nessas startups, empreendimentos inovadores, bacanas, descolados e promissores, várias vezes a questão da cultura pode ser um estimulador do sucesso daquele produto, daquela empresa, ou uma barreira. E eu quero ver o que a gente junta aí dessas tags aí, a gente consegue decifrar um pouco que Brasil é esse, que mercado é esse também. Tá. Como se começa, Lino? Tá. A Bia pediu para dar uma mediada aqui, mas Gisele, Diego, claro, nosso convidado principal, José Murilo, vocês vão, por favor, vão entrando, fazendo perguntas e a plateia também, né? Não sei como é que é a dinâmica disso. Se vocês tweetam ou se vocês pedem microfone, mas alguém vai me avisar. Talvez o José Murilo possa começar explicando melhor o que você faz lá no MINC, José, como você foi para lá, né, o seu cargo formal, digamos, é coordenador de cultura digital do Ministério da Cultura. Começou na administração do Gil, está agora aqui na Ana de Holanda. Na prática, que história que é essa? Bom, primeiramente, a coordenação de cultura digital, ela existiu na gestão Gil, mas ainda era, a gente falava marca fantasia, né? Porque a gente tinha tentado a estabelecimento na estrutura, né, organizacional do Ministério, mas isso não tinha ainda sido assimilado lá para o Ministério do Planejamento. Mas aí na época o Gil falou, não temos a coordenação, mas tudo bem, põe no cartão aí, vamos em frente. E somente hoje é que a gente tem realmente, recentemente foi publicado no Diário Oficial, agora existe a coordenação de cultura digital. Mas eu fui para o Ministério em 2004, na verdade, e era um período interessante que eu tinha acabado de começar o meu blog, que chama Ecologia Digital, que era eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, e a ideia era um pouco traduzir o que estava acontecendo, né, no ativismo global. 2002, a gente sabe que foi o ano que a Web 2.0 surgiu de uma forma mais intensa. Foi o momento que as pessoas começaram a perceber que a internet não era só acessar, né, que a internet era acessar e interagir com o conteúdo, se manifestar sobre aquele conteúdo. E aí, ou seja, dentro do Ministério mesmo, eu criei o meu blog e, através desse blog, quando eu comecei a publicar algumas coisas sobre a discussão sobre propriedade intelectual na rede, né, o próprio conceito ecologia digital vem de uma reflexão sobre o que seria um ambientalismo para a rede, né, ligado a essa questão da economia política da propriedade intelectual. Então, um pouco em cima dessa reflexão, na época, o Cláudio Prado, que era o assessor do Gil, entrou em contato com o meu blog e falou, nossa, você está falando, no seu blog você fala exatamente aquilo que a gente está conversando aqui com o Gil, no Ministério do lado, era o Ministério da Cultura, né? E aí, ou seja, é interessante essa história porque, ou seja, eu já era servidor público, mas foi através do blog que de alguma forma eu fui selecionado para ir pensar a questão cultura digital no Ministério da Cultura com o Gilberto Gil, ou seja, era realmente uma experiência diferenciada, interessante, né? E primeiramente a gente trabalhou no site do Ministério, foi muito de transformar o site num blog, né? Foi o primeiro site de ministério que utilizou o WordPress, isso ainda lá em 2005, né? Uma grande revolução, inclusive, o pessoal começou a achar, poxa, mas como é que o Ministério da Cultura do Brasil está utilizando o WordPress no seu site institucional, né? É um blog, mas como é que é isso? Por quê? Porque a ideia já era que o blog, ou seja,
a interface do Ministério com a sociedade ela fosse completamente interativa. Cada página podia ser comentada, né, pelas pessoas, pelos usuários. E isso, ou seja, é engraçado a gente pensar nisso hoje, né? Mas na época, quando a gente anunciava dentro do Ministério que a gente ia abrir todas as páginas para comentários, havia um grande susto, né? Falando, não, você não pode fazer isso, nós vamos ser trucidados, a gente não vai conseguir dar conta da demanda que vai vir. E, no entanto, o processo foi totalmente contrário, foi de um encantamento tanto dos funcionários que passavam a ter um contato direto com aqueles que eram, na verdade, a quem os funcionários prestavam seus serviços e que nunca encontravam, mas aí, através daquela interface, passaram a encontrar, e gerando outras oportunidades, descentralizando um pouco aquela coisa da comunicação institucional, que vai só pela assessoria de comunicação, né? Criando um exercício das áreas finalísticas, entrar em contato com seus públicos diretamente, ou seja, tudo isso gerou um movimento interessante dentro do Ministério, de procurar outras possibilidades utilizando aquelas ferramentas. Daí surgiram, cada projeto criava o seu próprio blog, e o blog ajudava a construir aquela política de uma forma colaborativa, ou seja, isso foi num crescendo, né? Ou seja, com o apoio, digamos assim, da própria gestão, em ser arrojada em implementar essas soluções, até que em 2009 houve a oportunidade ou seja, a ideia era que realmente a gente tinha que criar uma coordenação de cultura digital. E quando a gente pensou na época, era o Cláudio Prado, o Gil já estava quase saindo, né? Mas a gente imaginou que seria importante que a coordenação de cultura digital ela não nascesse como um gabinete dentro do Ministério. A coordenação de cultura digital ela tinha que nascer como um espaço de conversa na rede. Então, assim surgiu a rede culturadigital.br, que não sei quantos de vocês conhecem, vocês estão acessando aí, de repente, pode até experimentar, culturadigital.br, e foi a primeira rede social aberta lançada por um governo, né? Ganhamos prêmios, ou seja, foi uma experiência bem interessante, que tinha como proposta, inclusive a frase forte do projeto era um novo jeito de fazer política pública. Que significava exatamente isso, até é uma máxima que a gente tem no software livre, né? Release early, release often, ou seja, sempre publique o que você estiver fazendo na rede, porque as pessoas vão olhar aquilo, vão poder dar ideia e o seu projeto vai evoluindo numa dialética de conversa com aqueles outros públicos interessados, né? Então, assim, a gente trabalhou 2009, 2010 e realmente foi um trabalho bastante interessante, foi uma semente que foi colocada de utilizar essas possibilidades da rede e que acabaram, inclusive, a própria rede social culturadigital.br atraindo outros projetos de governo que nasciam em outros ministérios, mas que tinham a demanda por esse ambiente de conversa, esse ambiente aberto de conversa com a sociedade. Porque eu não sei se vocês sabem, assim, as áreas de TI, de instituições públicas, elas são bastante controladoras, assim, né? Ou seja, tem um medo muito grande de abrir a sua rede para a internet, para que os usuários, né, a sociedade possa entrar e vai acontecer um problema, ou seja, sempre é uma catástrofe que está anunciada se você abre a sua rede. Então, quando nós, lá no Ministério da Cultura, conseguimos abrir esse espaço, várias iniciativas que já estavam acontecendo em outros ministérios, falaram, então vamos fazer lá, porque lá já está acontecendo. Então, por exemplo, a construção colaborativa do Marco Civil da Internet, né, que é uma referência internacional aí da construção colaborativa de uma lei para a internet, ela foi construída nessa rede culturadigital.br. E a rede continua no ar, né? Ou seja, a coordenação hoje está em pleno funcionamento, nós estamos trabalhando vários projetos, a rede continua funcionando, ela hoje, inclusive, projeta outras utilizações. Nós estamos hoje pensando no sistema de informações culturais que contemple um ambiente de rede social, já trazendo todo o acúmulo que a gente teve no projeto culturadigital.br. Enfim, aqui eu acho que eu falei demais, acho que eu vou deixar vocês me interromperem para, de repente, ir para um caminho ou para outro, no sentido que vocês querem dar. Eu tenho uma curiosidade bem básica. Quando você fala que surgiu como rede social, como uma nova forma de fazer política pública, está se falando de qualquer área ou qual é o universo definido assim? Cultura é para falar assim dos bens culturais, sei lá, pintura, artesanato, qual é o universo? Qualquer universo, onde está a cultura, onde não está a cultura para vocês? Então, a ideia inicial era a cultura digital, né? Ou seja, o ponto, uma coordenação de cultura digital. Mas logo a gente percebeu que o que a gente estava trabalhando eram métodos, eram interfaces, a gente estava desenvolvendo procedimentos que não tinham sido desenvolvidos antes, a partir da perspectiva pública. Poderia se dizer, tipo,
hábitos digitais. Exatamente. A tese que, né, amparava o nosso projeto era o seguinte: o povo brasileiro ele tem uma predileção por esses ambientes de rede social, ele se sente à vontade nesses ambientes, ele se mostra, ele se sente... ele participa naturalmente, né? Então, a gente falava assim de uma formação que a sociedade brasileira já vem passando, né, por todos esses indicadores que a gente tem de uso de horas em redes sociais, que a gente sabe que é uma referência mundial, o caso brasileiro. Então, era um pouco assim, vamos então explorar essa possibilidade. E o que a gente descobriu é isso, que aonde no governo surgiam ideias de fazer uso dessas interfaces, desses procedimentos, de alguma forma eles se sentiam atraídos pelo que estava acontecendo no Ministério da Cultura. A gente costumava dizer assim que a cultura nos dava uma certa licença poética, né? Porque se você for pensar numa rede social aberta do Ministério da Defesa, eu acho que não ia ser muito adequado, né? Então era assim, um pouco contar com o Gil, assim, dando aquele respaldo, assim, de uma coisa diferente, arrojada, e também por ser na cultura, porque a gente não estava tratando de nenhum tema crítico, digamos, né? Que um vazamento de informação iria causar alguma explosão em algum lugar, né? Então, assim, certamente isso foi um facilitador para o processo. Então, dá para vocês me ouvirem? Murilo, bom, ótimo te ver, pelo menos em debates a gente se encontra. Eu notei que durante a maior parte da sua apresentação, você falou no passado. Você... No passado tudo, os verbos, como começou. Eu não estou com cronômetro nem com conta-palavras, mas acredito que por volta de quase 90% do tempo foi um histórico de como foi o processo, todas as coisas que haviam sido feitas no contexto aí do Ministério do Gil. Depois eu sei que a coisa teve um impulso também a toda a discussão do Marco Civil aí na época do Juca Ferreira e surpreendentemente, enfim, porque eu já estava até com a pergunta pronta, eu falei, pô, você vai falar tudo no passado, agora está fazendo o quê? Você de fato não falou, não comentou nada do que está sendo feito no momento, mas me surpreendeu quando você terminou dizendo que agora se projetam novos usos para essa plataforma e com um avanço em outras vertentes, em outras direções de redes sociais. A minha primeira pergunta para você é o que virá, né? O que está sendo projetado e o que está sendo feito no momento. Até porque você destacou bastante essa questão do Ministério ter... E isso eu sei que você tem uma participação fundamental nesse investimento em plataformas abertas que permitiram um diálogo muito intenso. A repercussão da transição para a atual gestão do Ministério, você sabe melhor do que eu, ela é bombástica nas redes, no sentido mais literal da palavra bombástica, né? É uma bombada atrás da outra e... aonde se percebe que existe uma insatisfação muito grande e uma insatisfação que revela uma carência diante daquilo que havia sido semeado de alguma forma. Então, por um lado, eu queria, sistematizando aí, te perguntar o que está sendo feito no momento e o que são esses projetos de futuro que você aí anunciou e acho que animou a todos aqui. Não, na verdade, eu estava chegando lá, porque eu achei que eu estava falando demais e estava realmente falando do passado. Mas eu posso dizer hoje, por exemplo, que finalmente a coordenação de cultura digital ela está no organograma do Ministério. Isso significa realmente uma estruturação, ou seja, uma sedimentação dessa reflexão no âmbito do Ministério. Eu acho isso fundamental. Eu poderia dizer assim que tudo que a gente estava tocando antes, a gente continua tocando no mesmo sentido. E é isso que me dá uma satisfação de poder estar aqui, podendo falar, né? Agora, obviamente, há que se levar em consideração que o que aconteceu no Ministério Gil foi algo fora da curva. Digamos assim, fora da curva assim, a nível internacional, global. Eu me lembro assim, da gente ir para fora para falar do que estava acontecendo aqui. E as pessoas simplesmente falam assim, isso não é possível. O que vocês estão fazendo não é possível. Vocês estão de brincadeira comigo.
E realmente era difícil, porque a gente estava indo muito longe nessa reflexão. E realmente, enquanto política pública, você tem os movimentos de sedimentação, onde esse arrojo, digamos, ele recebe assim, um lustre, né, de uma forma ou de outra, e você acaba chegando num ponto onde você consegue sedimentar aquele avanço, talvez não como aquela forma arrojada que agradava a determinados grupos, mas contemplando, de repente, outros grupos que não estavam participando daquele processo inicial. Então, eu enxergo isso, eu entendo assim que o nosso papel, por ter estado na gestão anterior e estar nessa, é exatamente esse de promover essa conversa, esse diálogo entre esses mundos diferentes que, de alguma forma, se encontraram no momento da transição. E eu digo que a gente está conseguindo, isso está sendo realizado no âmbito da cultura digital. Obviamente, tem todas as dificuldades, a gente teve um momento assim, de reflexão importante, mas está gerando os resultados que eu considero adequados. Por exemplo, a questão da rede social, né? Logo no momento da transição, surgiu a demanda para a implementação do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, né? Que a gente sabe que quando a gente fala de dados da cultura brasileira, esses dados não existem. E quando a gente está falando de políticas públicas, é complicado você justificar que você vai implementar uma política pública, mas que aquilo ali não tem um dado, nenhum volume que você possa dizer para justificar aquela iniciativa. Então, isso é uma questão estruturante. E nós fomos, enquanto coordenador de cultura digital, então pense aí o que é um sistema de informações culturais do século XXI, que contemple esse acúmulo que vocês têm de participação da rede social e tudo mais. Isso está em desenvolvimento agora, é um projeto que envolve informações culturais, a gente está falando de informações sobre equipamentos culturais, informações sobre grupos culturais, que vai incorporar uma novidade interessante. Ou seja, as informações são públicas, elas sobem para essa plataforma, mas através dessa qualificação da participação do usuário em relação a esses dados vão poder ser complementados, qualificados, comentados pela sociedade em geral. Ou seja, a ideia de se construir uma base de dados pública de referência de cultura, mas contando com a participação efetiva do público, da sociedade, na construção desses dados. Então, isso já é uma novidade, ou seja, isso significa exatamente você refletir sobre o que avançou e você incorporar em algo estruturante, que talvez não tenha nem tanta visibilidade como o que a gente fazia anteriormente, mas que, enquanto estrutura, porque vai se fazer na sequência, tem uma grande importância. Então, esse é um projeto que eu acho interessante. O próprio trabalho relativo ao processo de digitalização de acervos, né, a gente teve uma situação que tivemos que refletir novamente, ou seja, porque quando a gente está falando de digitalização de acervos, a gente está falando do relacionamento com várias instituições que governam esses acervos, né, Biblioteca Nacional, Cinemateca Brasileira. Então, vários acordos tiveram que ser refeitos e nós estamos pensando hoje exatamente o que seria a tecnologia necessária para esse ecossistema de acervos digitais públicos, né, envolvendo todos esses acervos da cultura brasileira. Então, esse era um projeto que a gente já vinha tocando antes, ele continua sendo tocado, temos diálogos com o pessoal da União Europeia sobre isso, para trazer novas tecnologias como o Link do Open Data, para a integração desses acervos, sempre assim tentando levar em conta o que a gente chama de uso qualificado do acervo, que não é somente você acessar esse acervo, mas ter a possibilidade de interagir com esse acervo, a possibilidade de que, utilizando o conceito Open Data, esses acervos possam estar disponíveis para que sejam criadas aplicações e serviços de acesso a esses acervos por vocês, pela sociedade civil em geral, ou seja, refletir como todos esses elementos, né, de abertura, de openness, que a gente já pensava anteriormente, como eles podem ser introduzidos em todas as políticas que estão sendo no âmbito da cultura digital. Pode terminar, por favor. Tem um aspecto que eu acho que eu costumo dizer que é o aspecto fundamental, né, é o aspecto estruturante quando a gente está falando de cultura digital, que é o marco legal do direito autoral, né? Eu acho assim que esse ponto, ele é o ponto que nos toca a todos, né? Se a gente for pensar, a questão do direito autoral antes da internet era uma questão legal que só tocava as grandes indústrias de conteúdo, né? As grandes editoras, as grandes gravadoras, ou seja, era um marco regulatório que regulava a relação entre esses grandes atores, né, do mundo do conteúdo. E de repente nós, enquanto usuários da rede, né, participando dessa grande máquina Xerox, que é a internet, a gente passou a ser punido, né, por determinados procedimentos que antes só eram possíveis se fazer em grandes equipamentos, mas, de repente,
né, hoje você pode fazer aquilo, aquela cópia, a cópia de um filme, né? Então, isso realmente trouxe um cenário que esse marco regulatório se torna completamente inadequado e ele precisa ser repensado, né? E a gente tem hoje uma proposta de lei que eu considero que esse problema todo, esse trauma todo da transição, causou uma dificuldade no diálogo, uma dificuldade no entendimento e uma dificuldade, inclusive, na avaliação do que está colocado hoje naquele projeto. Eu considero que o projeto tem uma novidade importante, que toca ao aspecto do registro unificado de obras intelectuais, e o que está proposto para esse arranjo é que esse registro unificado contemple uma licença pública que vai ser escolhida pelo usuário no momento em que ele faz o registro da sua obra. Isso significa exatamente que o usuário vai poder definir quais os usos que ele está permitindo, quais os usos que ele não está permitindo. Se é uso comercial, se não é uso comercial, se ele está permitindo para uso educacional, por exemplo. E a ideia é que essa informação de licenciamento ela passe a ser trabalhada como um metadado do objeto digital, criando assim uma facilidade no acesso a esses conteúdos, ou seja, fazendo com que as informações da licença ela possa ser processada no âmbito do software. Eu acredito que isso é uma oportunidade, né? Eu tenho conversado sobre essa proposta não só com nossos parceiros da cultura digital, né, a nível local, como também a nível internacional. Tivemos contato recentemente com o pessoal da Espanha, louvando que a gente esteja com uma proposta nesse sentido. E o que eu acho assim, que me fica um pouco constrangido pelo contexto onde a gente entende que a proposta deveria ser debatida, mas o trauma que existe nesse diálogo, né, entre o Ministério e principalmente os setores da cultura digital impede que haja essa compreensão, essa possibilidade de entender que existe um novo cenário, que existem novidades no processo, que o processo não pode ficar parado, né, porque essa lei, no século XXI, ela já é um absurdo, né, ou seja, a gente precisa rapidamente transformar isso. E eu fico achando que, inclusive, acredito assim que estar aqui hoje significa exatamente dar esse passo no sentido de vamos mudar essa situação, vamos abrir esse diálogo. É um assunto que nos toca a todos e a gente precisa avançar nele. E a proposta é interessante, a proposta é boa. Então, eu estou, nesse sentido, sinalizando que a gente está num novo momento que seria importante a gente estar aberto ao diálogo. Acho que talvez depois você podia explicar rapidamente do que trata a proposta em si, que acho que você começou a falar de direito autoral, acho que é um ponto bom aqui para todo mundo. E jogar um outro dado aí, daí de repente você pode construir uma resposta, né? Você estava... que a preocupação que tinha e que existia na rede toda, etc., era de uma legislação que estava sendo criada primeiro para falar o que não pode, digamos assim, a grosso modo, em vez de garantir direitos, né? Assim, primeiro estava sendo criada uma enorme legislação para colocar um monte de limitação e um monte de multas e questões e controle de acesso e servidores guardando a informação de todo mundo, etc. Isso que estava sendo gestado antes de você ter uma legislação, que é o Marco Civil, né, falando o que a gente pode fazer para não, enfim, para não ter determinados problemas. E aí entra essa história da reflexão da internet, né, que é que Creative Commons tenta de certa forma dar uma disciplinada aí no direito autoral dentro do possível, claro, e que aí fica essa briga de quem ainda não entendeu que a internet é o território mais livre do que eram as mídias convencionais antes, e enfim, e que não há nenhuma legislação sobre isso e por aí vai. E por outro lado, e o Ministério da Cultura no meio disso, sendo acusado aí por muita gente de um certo retrocesso, desde que não usa mais o Creative Commons no próprio site, enfim, dando uma série de sinalizações, dado o desconto de que o Gil era realmente um exemplo incrível internacional, mas dando uma série de sinalizações que não está mais tão, na falta de uma palavra melhor, progressista, digamos assim, nessa área. Enfim, como você acha que dá para lidar com essa história de direito autoral na internet em geral, mas especificamente no Brasil, e o que o governo tem a ver com isso? E se é verdade ou não que o MINC deu um passo atrás, digamos, nessa discussão? Se é verdade que o MINC deu um passo atrás nessa discussão de direito autoral. Olha, eu entendo sim que o Ministério, a ministra Andrina Holanda, quando ela assumiu, ela certamente vem com uma visão diferenciada da gestão anterior, né? É uma visão que foca o direito do autor de uma forma mais
fundamental. Mas isso não é só a ministra Ana de Holanda, né? Ou seja, existem setores, né, da sociedade que também têm essa postura. E, na verdade, isso colocou um desafio, né, para se pensar uma lei que pudesse contemplar tanto aqueles que têm interesse em liberar seu conteúdo para circular livremente na internet, como aqueles que têm interesse em controlar o seu conteúdo. Porque, afinal de contas, se é a sua autoria, ele tem o direito autoral é exatamente para isso, para dizer... É o direito que ele permite qual uso que seja feito de sua obra. Nós, da cultura digital, a gente parte do princípio de que, nesse ambiente, o valor realmente de um objeto digital é a visibilidade, é o quanto ele está circulando. Eu entendo dessa forma. E eu acho que no momento que a gente cria uma arquitetura para a lei de direito autoral, que promove os dois, ou seja, que garante a possibilidade as duas possibilidades, não só as duas possibilidades, ou seja, você pode controlar ao máximo a sua obra, você pode liberar ao máximo a sua obra e você pode escolher todo tipo de gradação que você tiver no meio disso. O desafio para realizar isso é exatamente se pensar nas licenças públicas que estão... a ideia é se pensar nas licenças, inclusive setorialmente, ou seja, uma licença para fotografia. O que é uma licença pública para fotografia digital? O que é uma licença pública para o audiovisual? Isso, eu diria assim, que isso é uma reflexão que já estava dentro do Ministério anteriormente, quando o Ministério tinha o Creative Commons no site, né? Inclusive o Creative Commons fui eu que botei no site, ou seja, então eu posso falar de cadeira aqui dessa situação. Foi um exercício fantástico, mas existem as limitações do Creative Commons, né? E essas limitações, né, foram refletidas em cima da lei e existe agora uma resposta que eu considero bastante interessante, de poder dar uma garantia a essa questão do Creative Commons. Por exemplo, fazendo assim uma ilustração dessa situação. Por exemplo, eu não sei quantos de vocês aqui utilizam Creative Commons e tem a licença que você utiliza. O uso não comercial, por exemplo, que é uma licença muito utilizada. Você permite que as pessoas façam uso do seu conteúdo, contanto que não façam uso comercial. Mas assim, nesse mundo do remix, né, do mundo eu pego esse conteúdo, uso para uso não comercial, de repente o meu vídeo que eu peguei aquilo ali para uso não comercial explode na internet e eu começo a ganhar grana em cima daquilo. Mas a licença anterior era uso não comercial. Eu fiz um uso não comercial, mas de repente aquilo ali explodiu. Qual é a resposta que o Creative Commons tem para dar a isso? Não tem, na verdade, porque a licença do Creative Commons ela é perpétua. Você colocou ali, é aquela licença e são poucas as ferramentas para você rastrear o que está acontecendo com aquele conteúdo. A gente acredita que existe uma necessidade nesse mundo digital de que realmente se tenha uma referência, a atribuição de autoria seja algo que a gente possa trabalhar no nível do software, porque isso é importante, né? Que também a possibilidade do remix seja contemplada nesse arranjo, porque pode ser que a gente esteja falando de um conteúdo que seja 30% de um, 40% de outro, 50% de outra pessoa. Isso é uma possibilidade que pode ser tratada também a nível do software, a nível do registro, né? Então, na verdade, o que a gente está imaginando é um avanço, ou seja, o Creative Commons entrou no Ministério, provocou essa reflexão, e agora está sendo devolvido numa nova proposta a ideia do registro unificado, que já está na lei, e a possibilidade da gente, ou seja, o Ministério, ativar esse debate com a sociedade e cada setor pensar que licença é essa que nós precisamos para esse setor específico. Esse é mais ou menos o cenário que está desenhado. Fala aí, Diego, ia falar alguma coisa? Eu quero perguntar uma coisa para o pessoal aqui. Quem usa Creative Commons no conteúdo que gera? Tá. Isso significa que se eles um dia verem que tem um potencial comercial no trabalho que já colocaram como Creative Commons, não vão poder explorar? É isso? Olha... Nem o próprio autor pode explorar. Essa é uma questão do Creative Commons que foi levantada. A questão da data de validade. Isso não entra, né? Isso é uma coisa assim que, mas por que não entra? Poderia entrar. E é isso que a gente está pensando. É legal que a licença contém uma data de validade. O próprio autor também não pode explorar. Porque o Creative Commons, a forma de você... Por exemplo, selo você coloca no seu site, por exemplo, não é isso? O que está definindo ali, se, por exemplo, se tiver algo ali dentro do site que não está dentro dessa licença? É complicado de você definir, de você granularizar, digamos assim, o que aquela licença está dizendo, né? Então, na verdade é isso, ou seja, é observar o que é interessante do Creative Commons, que é exatamente proporcionar esse exercício, que existem formas diferenciadas de gerenciar o direito autoral, principalmente no mundo digital,
Mas qual é o passo que a gente pode dar, né? Qual foi o impacto que essa reflexão que veio de fora deu no Estado brasileiro ao utilizar isso e o que a gente retorna? A gente está tentando retornar da melhor forma. Eu, diante de tudo que eu experimentei dentro do Ministério, na discussão sobre a lei, sobre tudo, os arranjos que foram propostos, inclusive na gestão passada, não tinha um arranjo tão maduro assim para a questão da internet, na minha opinião, né? E, por outro lado, quando a gente está falando de limitações e exceções, quando você falou sobre o passo atrás, né, que possivelmente teria sido dado, olha, eu vou te dizer da área que interessa a cultura digital. Limitações e exceções, elas estão ali, o artigo está intacto. Toda a questão que atrapalhava o processo de digitalização de acervos, aquilo ali não foi mexido nada, continua tudo lá. E eu acho, né, na minha opinião, que a solução que a gente não tinha para o mundo digital, que é exatamente o que proporciona essa ideia do registro unificado de obras, com a possibilidade do uso da licença pública, e isso se tornando uma base de dados aberta, isso é um aspecto fundamental. A base de dados do registro, ela não está fechada para o Estado. Ela está disponibilizada para o público em Open Data, com a possibilidade de ser criadas aplicações e serviços em cima desses índices. E eu vou chamar a atenção aqui para a importância, a magnitude que ganha um índice desse. Quando a gente está pensando no processo de digitalização de acervos das instituições públicas, que a gente está pensando em modelos de metadados que possam contemplar a especificidade do mundo das bibliotecas, do mundo das cinematecas, do mundo dos arquivos públicos, que são instituições que têm lógicas diferenciadas de catalogação, de arquitetura de informação. Quando a gente pensa isso para o ecossistema de acervos, o modelo de metadados, e essa mesma lógica, ela potencializa o registro unificado, significa que a gente está trazendo para essa mesma camada de índices todo o acervo da cultura brasileira, né, de cinema, de audiovisual, de livros, de museus e tudo mais, e unindo isso com tudo que vai ser criado e registrado a partir de agora. Ou seja, a possibilidade de você criar uma instância de índices pública que hoje não existe em nenhum lugar. Hoje todos esses índices estão na mão do Google. É o Google que tem a capacidade de gerar esses índices em escala global. Por exemplo, o que pode gerar uma base de dados como essa, uma base de índices como essa Open Data? Pode gerar, por exemplo, uma startup brasileira que vai poder experimentar um algoritmo de busca em cima desses índices, né? Ou seja, essa é uma possibilidade que hoje não existe. Hoje, para você se inovar no campo da busca, você pode criar uma ideia, mas essa ideia só vai poder ser testada pelo Google, pelo Bing ou pelo Yahoo. Então eu estou apontando aqui o que essa reflexão sobre essa nova arquitetura ela pode proporcionar a nível de futuro. Então, Murilo, eu tenho duas perguntas. Uma vem desde a sua primeira explicação, da sua primeira resposta, e que você detalhou melhor agora com relação à disponibilização dos dados sobre a cultura. E no que tange a isso, a minha pergunta é a seguinte: concordo que é louvável e um esforço hercúleo fazer essa amarração de arquiteturas tão específicas como museus, bibliotecas, acervos de natureza tão distinta. Mas o que nós sabemos é que o Brasil é um dos países mais opacos do mundo com relação à natureza dos seus dados. Quando você começou a falar, eu falei, nossa, será que o Ministério vai disponibilizar algo que vá um pouco além do que aquelas planilhas de Lei Rouanet que estão ali e poderiam não estar, que não faz a mínima diferença, para que nós tenhamos condições de rastrear quem são os beneficiários das leis de incentivo, o quanto o Ministério destina a cada um dos seus órgãos, quanto a Biblioteca Nacional recebe, o quanto o Museu Nacional de Belas Artes recebe e o quanto e como essas verbas são distribuídas para a sua aplicação. Para quem não trabalha no serviço público, você não tem uma verba que você recebe e você usa e remaneja como você quer, né? Se você pediu 300 rolos de papel higiênico e esqueceu de pedir caneta Bic, e você se dá conta quando o papel higiênico chega, que você não precisa de tanto papel higiênico, mas que você precisa de um pouquinho de caneta Bic, você não pode tirar da sua verba de papel higiênico para você colocar na sua de caneta Bic. Você fica sem caneta Bic e se você não usar,
todo o papel higiênico que você recebeu, você devolve para o Estado. Você não deixa para o ano que vem para você não pedir. Então, é muito complicado essa coisa de orçamento público, o que acaba permitindo uma opacidade duplicada com relação ao destino das verbas. Então, a minha pergunta é, nesse sentido, esse sistema contempla a transparência dos dados, daquilo, de como é feita a gestão do dinheiro público na esfera da cultura, pelo menos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, em relação ao que você falava, enfim, essa discussão de direito autoral acaba sempre ocupando um espaço enorme e acho realmente sintomático que numa plateia tão jovem, tão criativa, tão produtiva em termos de cultura digital, quando você pergunta quem usa Creative Commons, ninguém está nem aí com isso. Assim, eu nunca usei, não tem nada meu que seja preso na internet. Simplesmente copia se quiser, se não quiser não copia, cita. Eu acho que a internet criou uma mecânica de inteligência distribuída própria, onde a gente pode perder tempo com coisas mais criativas do que ficar criando, discutindo sistemas de como mimetizar, né, um mundo onde as coisas tinham que ter licença. Tantas licenças que forem criadas, tantas serão burladas, né? Então, fico me perguntando, acho que a grande cobrança, talvez, de um setor produtivo e criativo da cultura digital, que me parece que é o que diz respeito aí a essas pessoas que estão aqui, uma plateia super jovem e super atenta, em termos de fomento à cultura digital propriamente dita, que tipos de política você diria que o Ministério está desenvolvendo? Não que eu não considere importante, muito pelo contrário, o investimento na digitalização de acervos. Todas essas questões são relacionadas ao MINC, óbvio, mas elas dizem respeito a como lidar com uma cultura não nascida digitalmente num mundo digital. Porém, nós temos toda uma esfera potencial de cultura que a gente chama nativamente digital, que não tem cobertura pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Não é no CNPq que vocês vão encontrar, desistam, sim, falando assim acadêmica, com causa, não tem. Não vão encontrar no Ministério da Educação também, desistam. Então, a última luz no fim do túnel acaba sendo o MINC. E nessa área, o que o MINC hoje teria a responder ou a incentivar ou dizer a essa plateia o que ele poderia subsidiar e fomentar na área de produção, que talvez seja a que mais interessa o público aqui como um todo? Bom, eu vou começar então pela sua primeira pergunta sobre a questão dos dados do Ministério. Bom, recentemente foi aprovada a Lei de Informação, né, que, assim, literalmente abre todos esses dados que você mencionou, eles vão estar disponibilizados, né, cada ministério está correndo atrás aí de fazer isso da melhor forma. Lá no Ministério da Cultura, a gente ainda, pelo menos na perspectiva da cultura digital, a gente entende que não é só colocar esses dados, que na verdade você tem que criar um ambiente onde você experimenta, junto com os usuários, com a sociedade, a utilização desses dados. Então, a gente não quer nem só apresentar os dados, a gente quer fomentar o uso criativo desses dados, novas formas de apresentar esses dados, principalmente porque a gente considera que, sendo informações da cultura, isso vai ser de maior interesse, vai atrair mais outros públicos e outras possibilidades em cima dessas informações. Então, em breve, você vai ter resposta em cima disso. Por exemplo, o que a gente considera o mapa da cultura baseado nas informações de fomento, você pode dizer, projetos de dança, e aí aparece no mapa lá quem é onde, ou seja, a concentração, se está mais num estado, se está mais no outro, ou seja, eu já cheguei a ver essa interface, ou seja, então isso já vai ser uma resposta interessante ao que você está colocando. Em relação aos projetos relativos mais à área final, cultura digital, realmente nessa gestão a gente está muito focado nas políticas estruturantes, né? Mas existem dois projetos que eu acho importante mencionar aqui, que são realizados em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP, que, não sei se vocês sabem, é a instituição que implementou a internet no Brasil, que começou, o primeiro backbone foi da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, e eles trabalham com redes avançadas, redes de grande capacidade, redes de alta velocidade.
Então, essas conexões de alta velocidade, até 10 gigabits, elas estão sendo conectadas nas instituições como Funarte, Cinemateca Brasileira, instituições que têm esses acervos, são espaços públicos interessantes que a gente... Então, a ideia é que, ao conectar, né, não é somente conectar, obviamente, com uma capacidade dessa você tem que refletir, prospectar que usos você vai fazer em cima dessa capacidade. Então, um projeto são os laboratórios de arte, tecnologia e inovação, né, que a gente até já chegou a discutir bastante, que estão sendo implementados, vão ser implementados inicialmente na Funarte, com um foco assim, em telepresença, porque está brincando um pouco com dança telemática, com teatro interativo em rede, né? Essa possibilidade de você ter uma peça que um ator está em Salvador, o outro está na Bahia, ou o outro está no Rio de Janeiro, e eles estão fazendo, através de uma interface, eles estão interagindo em uma peça, né? E também a exploração e prospecção em impressoras 3D, como na utilização de linguagens artísticas, né? Então, isso está focado na Funarte. E eu acho interessante mencionar que esse projeto entrou como meta do Plano Nacional de Cultura. Então, até 2020, nós vamos ter que ter laboratórios de arte, tecnologia e inovação implementados em todos os estados, criando uma rede, né? Isso já é uma coisa muito interessante. Agora, eu sei também que não é só colocar equipamento e conexão, né? Ou seja, a ocupação, a forma de ocupação desses espaços é muito importante. Então, isso é uma reflexão também que eu gostaria muito de retomar aquela nossa ideia de um novo jeito de fazer política pública, de poder desenvolver essas ideias junto, conversando com os públicos, né? E o outro projeto que eu gostaria de mencionar é que, uma vez que a gente conectou a Cinemateca Brasileira, nessa conexão de 10 gigabits, e o seu acervo está sendo digitalizado, abriu-se uma oportunidade, porque os campi das universidades federais brasileiras, que têm cinema, muitos deles têm cinema, e eles já estão conectados também ao backbone da RNP, ou seja, conectado a essas velocidades de 10 gigabits. Significa que hoje, por exemplo, a gente vai realizar os primeiros pilotos disso no segundo semestre, alguns cinemas nas universidades federais vão estar conectados diretamente ao acervo da Cinemateca Brasileira, possibilitando, por exemplo, você entrar no cinema com a sua turma, com a turma que chegou, vai ter uma aula de cinema, e escolher qual é o filme que você vai assistir direto do menu da Cinemateca. E esse filme ele vem através dessa conexão em Full HD, em tempo real, e a nossa ideia é poder trabalhar isso, fazendo com que depois, por exemplo, haja debates entre salas diferentes, utilizando telepresença, ou seja, debates sobre o filme que acabou de acontecer. Enfim, essas são as ações finalísticas, digamos, que a gente continua tocando. Só fazendo, não é uma pergunta, mas só um comentário a respeito até do que a Gisele falou, essa questão de que achei ótimo. Quanto mais regras criarem, mais regras vão ter para ser burladas. Claro que o José Murilo, até tá no governo, enfim, ele tem uma série de questões que ele não pode ou não deve nem defender. Enfim, mas eu, pessoalmente, tem todo um pessoal que também está envolvido, né, nessa discussão, sei lá, o grupo coletivo Fora do Eixo, mais uma turma, que conceitualmente, claro, não estou falando do ponto a ponto, etc., mas a internet já funciona dessa forma. Uma coisa que pode ser defendida, pelo menos pensada conceitualmente, é quase o fim do direito autoral ou o livre remix de tudo, inclusive para uso comercial. Né, outro dia a gente estava debatendo isso longamente em outro fórum, falaram assim, poxa, mas aí vão usar a Mona Lisa ou a foto do Sebastião Salgado para fazer propaganda, mas daí vai ter foto do Sebastião Salgado para fazer propaganda em tudo que é esquina. E daí perde enfim, vai ficar totalmente liberado, porque senão fica essa discussão, você pode fazer uma música nova, mas pode usar até 5 segundos, mas se for 10, não pode? E se for 20? Mas e tudo que é criado a partir de alguma coisa, aí começa aquela discussão infinita, então vamos zerar. Né? Que já meio que acontece na internet, chega essa história. É que isso vai ser difícil de colocar, claro, na Constituição, mas na vida real e nas discussões, etc., acho que é interessante, assim, todo mundo usa tudo como quiser e pronto. Deslegalize. Porque, né? E vamos lá. Deslegaliza, sai do marco legal. Mas pode falar, claro. Não, eu acho essa coisa, vamos zerar, eu topava, entendeu? Mas tem que combinar com os russos também, né? Ou seja, claro, você quando você é responsável em fazer uma política pública, tudo bem, você tem que contemplar todos os setores da sociedade. Mas não é o governo que vai defender isso, é quem está aqui assistindo. Mas eu queria fazer um comentário, porque parece que você pensar a licença, você só está controlando.
mas você pode estar garantindo liberdade. Eu vou falar sobre um assunto que a gente estava discutindo lá no Fórum da Internet, lá em Olinda agora, sobre software público e sobre alguns softwares que estavam sendo utilizados, já tinham a GPL, que é a licença de software livre, e por não ter um controle, haviam algumas empresas que estavam pegando esses softwares brasileiros e estavam utilizando lá na Rússia proprietariamente. Então você percebe que até para você garantir a liberdade, ou seja, algo que foi colocado como livre tem que ser respeitado na sua liberdade, tem que haver algum controle. Então o que a gente está pensando, na verdade, é uma plataforma, uma arquitetura que contemple todas as vontades, todas as visões, que possa dar respaldo, né? Eu chamo de arquitetura agnóstica, né? Que não está favorecendo ninguém. O que eu acho que vai acontecer é o seguinte: você vai ter, a partir dessa plataforma, indicadores de desempenho dessas licenças. Você vai poder saber, por exemplo, que uma determinada combinação de licenças faz com que aquela obra digital ela tenha muita visibilidade num determinado universo de pessoas e não em outro. E você, com essa informação, você vai poder começar a gerenciar a forma como você está circulando o seu conteúdo. Entendeu? Óbvio, a gente vai continuar quebrando as licenças, é óbvio, isso vai continuar acontecendo, mas o que a gente está tentando pensar é numa ordenação que permita aspectos positivos, mantenha os aspectos positivos que a gente tem da liberdade de acesso e aí, através dessas licenças, garantir a liberdade desses conteúdos, mas também, ou seja, se tem alguém que quer fazer uma obra e deixá-la inédita, não quer nem que ninguém veja, ele vai poder fazer isso também, vai poder trancar a obra dele lá no registro e tudo bem. Enfim, aí cada um vai poder fazer uso da sua própria vontade. A gente tem que vai lá. Não, eu teria milhões de coisas agora para falar, mas é que me avisaram que a gente está com um pouco, que está na hora de vocês começarem a falar, que a gente já... Alguém quer perguntar, por favor? E eu até proponho, já me desculpando por todo mundo que não vai poder falar, enfim, a gente vai continuar aqui no evento, etc. Dá para a gente continuar em pequenas rodas e por aí vai, depois fora do palco. O YouPix, tu e tu, os arrobas de cada um também depois pode... Para que a gente não fique restrito aos 5, 10, 15 minutos que faltam, enfim. Mas tem uma moça que está com o microfone ali. Conteúdo. Aqui, ó. Alô? Oi, você, de preto. Ela que está com o microfone, não? Pera aí que eu levo o meu aqui. Microfone, ela não me ouve. Oi. Quem que está distribuindo o microfone? Ela está testando o microfone. Olá, tudo Obrigado, bem? Diego. Boa tarde. Meu nome é Leila, eu sou de um site de educação chamado sala.org.br e lá a gente tenta levar sobre cultura digital para os professores, mas da maneira, de fato, como acontece essa cultura digital. Então, eu tenho duas perguntas. Uma, já foi até meio que respondido, assim, mas se vocês conseguem, lá na coordenação, expandir essa ideia de cultura digital, não só pegando um gancho aqui do que o Diego, né? O Diego falou no começo. Como que é entendida essa cultura digital dentro da coordenação? E se essa expansão, qual é o tamanho do poder que vocês têm de influenciar em outros ministérios, como, por exemplo, da educação, onde, na educação, isso é completamente surreal. Cultura digital lá não existe. E, por exemplo, falando em formação continuada, hoje seria um bom espaço de cultura digital para a formação continuada do educador, e isso não existe. Nem sonha lá em divulgar um evento como esse. Então, qual é o papel dessa coordenação em termos de poder para isso? E se não tem, qual a perspectiva? Eu sugiro que faça uma série, talvez, senão as pessoas não vão conseguir falar. Alô? Alô? Se puder seguir a ordem, você que está com o microfone, né? A moça que está em pé. Oi. Não sei se tem mais gente querendo fazer pergunta. Aqui no meio, aqui, ó. Ah, tá. Dá pra... Vai lá. Murilo. Opa, aqui. Murilo. De pé. Aqui. Tudo Posso bom? fazer... Você vai responder antes a dela ou não? Meu nome é Gregory Augusto Cunha, sou de Curitiba. E a minha dúvida eu era instrutor de treinamento de uma das operadoras de telefonia. E a minha dúvida também está relacionada à dúvida dela, porque... eu queria saber se existe algum projeto em parceria com o Ministério da Cultura, assim como o Ministério das Telecomunicações, no sentido penetração territorial nacional, né? Porque a gente sabe que a telecomunicação brasileira seria uma responsabilidade do Estado e não é, são as empresas que expandem, colocam antenas e oferecem a internet para a população. Se existe, nem que seja uma intenção
de parceria com um dos outros 2 ministérios, tanto Educação quanto Telecomunicação, para expansão e penetração no interior do país. Olha, não poderia ter tido melhor introdução, né, do que eu vou perguntar. Essa ponte da sua colega, que eu tive o prazer de conhecer há pouco, a Cláudia Leitão, né? Qual vai ser o papel da coordenação de cultura digital junto com a parte de economia criativa? Eu acho que atende um pouco o que ele está perguntando, né? Quem mais? Se o microfone puder chegar até ele ali, deu. Oi, então, meu nome é Gustavo e eu já trabalhei em alguns projetos de digitalização de acervo de obras. Trabalhei para o Instituto Moreira Salles, Museu de Arte Moderna e alguns bancos também. E já fazendo esse projeto há algum tempo, digitalizando obras deles, a gente também já desenvolveu um sistema de algoritmo, né, imaginando que o futuro da digitalização cultural é justamente esse. Inclusive é um sistema de algoritmo que possibilita até, inclusive, tudo isso que você falou, inclusive possibilita fechar aquele conteúdo ou então oferecer, se as instituições preferirem. Então, vendo você falar realmente que esse é o futuro, eu queria saber como que a gente pode, de alguma forma, agir para que isso possa contribuir de alguma forma, se devemos procurar startups ou se podemos conversar com você. Mas é um projeto que a gente vem desenvolvendo há algum tempo já, né? Então eu queria ouvir de você assim, o que você acha. Mais alguma, não? Lado de cá, por favor. Aqui. A minha pergunta, na verdade, é de uma pessoa que está assistindo vocês pela página da Vivo no Facebook. E ela quer saber de que maneira a internet auxilia no processo de inovação aberta nas organizações. Acho que o José Murilo pode falar agora, em tempo recorde, tentar contemplar todo mundo e fazer uma síntese geral. Já encaminhando para uma Bom, eu vou começar pelo final e vocês me ajudem a lembrar aí todas as questões. Em termos de inovação, o que a internet traz é a possibilidade de abertura, né? Isso é claro, ou seja, nem todas as pessoas legais torcem para o mesmo time, né? Nem todas as pessoas legais trabalham no mesmo ministério, ou seja, estão espalhadas por aí. E no momento que existe essa possibilidade, existe essa iniciativa das empresas se abrirem para essa conversa, nossa, muita coisa pode acontecer. Então esse é o ponto, é a abertura mesmo. Ou aberturidade, né? Eu penso no termo em inglês, openness. Ele não é a abertura, é a qualidade de ser aberto, estar sempre aberto, né? Bom, aí eu vou aqui para a questão da educação. Foi bastante interessante e feliz a nova estrutura lá da diretoria onde eu estou trabalhando, porque do lado da minha coordenação de cultura digital tem uma coordenação de educação e outra coordenação de comunicação. E através dessa coordenação de educação estão começando algumas parcerias com o MEC bastante interessantes. E uma que eu me lembro assim, que a gente participou na arquitetura assim, é de mapeamento cultural do entorno das escolas públicas. Isso já trabalhando, inclusive, com o SNIC. A ideia do SNIC, ou seja, o Sistema Nacional de Formação de Indicadores Culturais, fomentando exercícios de, na ponta, você fazer as pessoas mapearem, trazer as informações para dentro do sistema. E tudo isso, toda a ideia de usar os gadgets, de pensar no software que vai fazer, né? Que esse é um outro aspecto que eu costumo dizer quando eu penso em educação, que... para o pessoal que fica só no Facebook, né? A gente costuma dizer assim, galera, precisa saber como é que faz um Facebook, né? Porque senão, ou a gente sabe programar, ou a gente vai ser programado, na verdade, né? O mundo vai ser todo definido por software. Se a gente não souber, não é saber codar tudo, não é exatamente isso, mas é ter uma ideia de como aquilo ali é possível. Senão, nós estamos imersos num esquema de dominação muito pior do que a gente teve nos últimos anos. Banda larga. É que eu não tenho... Tá. Bom, a banda larga, ou seja, não adianta a gente falar de tudo isso se a gente não tem a internet chegando nas pessoas. Então, essa é uma questão fundamental, só que é uma questão que está sendo tocada pelo Ministério das Comunicações. Existe o Programa Nacional de Banda Larga, que tem sofrido algumas alterações. Enfim, está se avançando nisso, talvez não tanto quanto a gente gostaria, mas o programa está acontecendo, né?
Sim, a gente participava mais, assim, anteriormente havia uns fóruns onde a gente entrava, a gente até criou um avatar político, que a gente chamava, porque era um blog na rede que se discutia, e aí alguém na reunião lá do PNBL para dizer o que o pessoal da rede tinha falado, era um arranjo bem interessante. Mas hoje em dia essa conversa não está acontecendo nesse nível, mas você pode ter certeza que nós lá na Cultura Digital não esquecemos desse aspecto em nenhum momento, e a nossa ideia sempre está também tentando avançar. Você falou do... Economia criativa. Economia criativa. Engraçado, as conversas que eu tenho com o pessoal da Secretaria de Economia Criativa, eu costumo dizer assim, tá tudo muito bom, tá tudo muito legal, mas se você não resolve a questão do direito autoral, a gente não conseguiu dar o passo, que é o novo passo, né? Porque é um novo cenário, é uma nova arquitetura de como esses conteúdos vão circular. Eu realmente estou torcendo para que essa reflexão sobre a economia criativa impulsione essa reflexão mais ampla do governo e que o governo como um todo tome essa vontade política de enviar o projeto para o Congresso, a gente poder debater no nível do Congresso, debater sobre licenças e realmente sair lá do outro lado com um plano de economia criativa e uma nova arquitetura para o direito autoral. Eu acho que É isso. Gisele, acho que a gente vai caminhar para uma rodada final aí, não sei se você quer deixar uma... Oi? Acho que a gente vai ter que encaminhar para uma rodada final. Não sei se você quer deixar uma palavra final para o pessoal. Algum recado? Não, acho que essa discussão é difícil de terminar aqui, né? Ela não vai acabar nunca, não vai continuar nas próximas gerações. Não, mas acho muito importante que a gente não tome como parâmetro da discussão sempre modelos que são modelos do século XIX, modelos da industrialização, que partem do pressuposto que a cultura funciona a partir de um mercado de compra e venda e que é lícito, inclusive, você produzir algo e não disponibilizar isso de nenhuma forma e mantê-lo inédito. Acho que vazou, né? Acho que a internet vazou faz tempo e é por isso que a discussão do direito autoral ela se tornou tão anacrônica. Ela simplesmente não existe mais, né? Com isso não quero dizer que não vai existir nunca mais assinatura, muito pelo contrário. Acho que cada vez mais a internet consolida a assinatura pessoal das coisas e valida essa assinatura social pessoal na medida em que ela é socialmente consumida, senão ela não faz muito sentido, né? Diego. Eu vi empreendedores que, quando encontram um obstáculo, dificuldade, se dedicam a ter... Quando o pessoal encontra um problema, uma dificuldade, um obstáculo, se dedica a conhecer o máximo possível sobre esse tipo de problema, dificuldade, obstáculo, que provavelmente vai ter um produto interessante, inovador a partir disso. Então, faz todo sentido você se dedicar a coisas que ainda não estão ou prontas ou bem feitas. E a oportunidade justamente é essa, de todo mundo parar junto, se olhar e dizer assim, ok, não está funcionando, vamos mexer, todo mundo junto? Como é que vocês querem mexer? Me parece que essa discussão é muito mais sobre o que as pessoas vão pegar e fazer do que ver se as grandes forças do mercado vão obrigar a gente a fazer assim ou assado, e se o governo vai deixar eles fazerem ou não. Né? Parece que tá na mesa. Vamos aí, vamos pegar, vamos fazer. Tá legal. Só lembrando que a gente vai estar por aqui, que nossos Twitters estão lá tweetados pelo YouPix. Eu só queria terminar falando que esse aqui está melhor, acho. Esse está melhor, está mais alto. Só queria terminar falando nessa linha mais liberalizante da Gisele e tudo mais, e naquela linha que eu já tinha falado do que o ideal ia ser que direito autoral nem existisse. Eu só estou aqui falando com vocês porque eu chutei tudo isso aí, mandei a merda e estou sendo processado pela Folha e está aqui na minha camiseta. Enfim, senão eu não ia estar nem aqui nesse palco. Então, os caras estão com um processo de 88 páginas nas minhas costas. Acho que a desobediência civil é fundamental sempre. Se for perguntar para advogado, não pode fazer nada. Se for perguntar para o governo, não pode fazer nada. E se a gente não der uma brincada, por exemplo, a gente está sendo transmitido ao vivo pela Vivo, que faz parte do oligopólio de comunicação, que também é ruim. Se eu não puder falar mal da Vivo aqui também ao vivo, no site da Vivo, também não tem graça. Enfim, acho que esse é o ponto, né? Assim,
o não respeito à ordem estabelecida. Senão a vida não vai para frente, não é nem só a internet, né? Acho que é mais ou menos por aí. José Murilo, deixar a palavra final. Não, eu só agradecer aí a oportunidade do diálogo. E, bom, eu falei, né, a Rede Culturadigital.br continua sendo uma referência para tudo que a gente está fazendo lá. Sobre os acervos, né, que eu esqueci. Seria muito legal você procurar lá, gente, Culturadigital.br, tem várias coisas sobre, tem um simpósio Acervos Digitais. Já tem muito informação sobre essa questão que a gente está trabalhando lá. Então a ideia é essa, que a gente esteja aberto para esse diálogo sempre. Achei mó barato esse público aqui, um público que eu até nem conhecia, e espero voltar outras vezes aqui para essa oportunidade. Obrigada.